Olá, meus queridos, minhas queridas. Já estamos ao vivo para mais uma live nesta terceira temporada que é sobre cinema. Daqui a pouquinho a gente vai receber uma brilhante professora, uma pessoa também maravilhosa, né? Além de ser uma grande profissional, é uma grande figura humana, que é a professora Sandrelly. As pessoas que vão entrando agora, como Dandara, eu saúdo com boa noite, todo especial. Aproveito e peço a vocês para irem chamando logo outras pessoas aqui, tá? Pra gente, daqui a pouquinho, trazer a nossa convidada. Eu aceno para vocês também, espero que o áudio esteja bom. Confirmem aí se o áudio está bom, se o enquadramento, a luminosidade, se está legal, se está tudo funcionando direitinho, porque isso é muito importante. Sandrelly já está aqui, daqui a pouquinho a gente convida ela para entrar ao vivo aqui conosco, tá certo? Daqui a pouquinho a gente conversar com a nossa querida professora Sandrelly Lima, nos contando a história de um filme, um dos filmes mais importantes da história do cinema. Eu assisti, ouvi resenhas também, tá? É fantástico, é extraordinário. Vocês todos, mandem aviãozinhos aí, ó, e convidem as pessoas. E não esqueçam de saudá-las, tá? Não esqueçam de dizerem para elas, olha, você está sendo convidado para uma live do professor Luiz Carlos sobre cinema. Já é a terceira temporada. A gente já refletiu sobre grandes obras do cinema. Começamos com Matrix, com o professor Sérgio Bezerra. Depois A Onda, com o professor Bernardo Tenório, né? Um filme alemão excepcional. Depois nós trouxemos Ednício aqui para falar sobre Sociedade dos Poetas Mortos, né? E hoje a gente vai tratar do filme Uma Mente Brilhante, que é um filme excepcional. Que a gente vai chamar agora a professora Sandrelly Lima. Ela está na sala, está me escutando, tá certo? Mas eu vou mandar mais um convite. Eu acabei de mandar um convite, eu vou mandar mais um. Quero registrar aqui que nós estamos também... Vai passar, Silvio, vai passar. Minha querida professora Sandrelly, Olá, boa noite. boa noite. Tá tudo bem? Olha, comigo tá. Agora eu espero, veja bem, primeiro vou lhe dizer que o seu áudio está maravilhoso, Ok. o seu enquadramento está perfeito, a sua luminosidade, mas geralmente a minha cabeça fica cortada. Por favor, como é que eu estou aparecendo para você? Com a cabeça um pouco cortadinha. Então, deixa eu fazer Afastar. aquele velho ajuste. Ok. Melhorou um pouquinho Ficou agora? top, agora tá Ah, top. maravilha. Sinal. O som, o áudio, tá legal? Tá ótimo. Tá ótimo. Seu áudio Tá tá bom. ótimo. O teste de qualidade é essa música romântica aqui, ó. Isso é trilha sonora de filme, tá? Certo. É. Nessa terceira temporada eu vou desligando o som agora para não deixar os coraçõezinhos aí apaixonados, digamos assim, empolgados Tá. com a música. Mas geralmente, Sandrelly, quando a gente traz uma live, a gente procura trazer músicas relacionadas com o tema da temporada. Então, o tema, olha o professor Martiniano Guedes aí. Salve, salve Martiniano. Grande mestre, Prazer. grande mestre. Grande mestre, muito obrigado pela presença de todos vocês. Mandem aviãozinhos aí, tragam mais gente. Quando os convidados de vocês chegarem aqui, façam a saudação, deem boa noite, digam que estão vindo para uma live sobre educação, sobre literatura, sobre filme, sobre cinema. Professora Sara, aqui do Cabo de Santo Agostinho, seja bem-vinda. Bom, mas eu estava dizendo o quê? Que nós já estamos na terceira temporada. A primeira temporada, Sandrelly, a gente tratou muito sobre Covid-19, porque estávamos no começo da pandemia e a gente trazia especialistas para abordar, para orientar, médicos, cientistas. A gente trouxe muita gente legal. A segunda temporada, a gente abordou um outro tema, tá certo? Se a memória me falha aqui, não me falha a memória aqui, me ajudem, por favor. Deixa me ver. Literatura. Eu pedi para um monte de gente postar fotos com livros. Muita gente atendeu o meu pedido, foi super legal. E aí depois nós começamos, um prazer grande, Sara. Depois começamos as lives. Mônica Ferreira, grande intelectual, chegando aqui de Recife. E agora estamos abordando cinema. A nossa primeira live sobre cinema, nessa temporada, foi sobre o filme Matrix, obra-prima do cinema, tá?
parte um e parte 2 com o professor Sérgio Bezerra. Depois nós tivemos com o professor Bernardo, ele abordando, comentando o filme A Onda, que é um filme alemão, que fala sobre fascismo. É uma experiência numa escola. É um alerta, o filme é um alerta, né? E na semana passada o professor Ednício conversando conosco sobre Sociedade dos Poetas Mortos, um filme também espetacular. E agora a professora Sandrelli querendo provocar todo mundo aqui, tocar os nossos corações, porque é um filme que tem muitas nuances, mas assim, depois dessa introdução, eu vou passar a palavra para a Sandrelli e dizer a vocês muito obrigado pela presença, a todas as pessoas que chegaram, e vou pedir, antes da outra paradinha que a gente faz lá por volta das 19h30, por aí, a gente tem uma segunda paradinha, eu vou pedir a todos vocês que mandem aviãozinhos aí, chamando as pessoas para a live. Apertem o coração e mandem dizer para o Instagram que essa live é fundamental. Fundamental. Mas, minha querida Sandrelli, muito obrigado, boa noite, uma saudação inicial para os presentes aqui na sala. A palavra é sua. Obrigada, Luiz. Obrigada pelo convite, né? Dizer que eu sou apaixonada pelo projeto, você já sabe disso, sempre estou presente nas lives, sempre que posso. Que eu acho que esse é um momento que a gente tem que aproveitar para conseguir o máximo possível envolver os nossos alunos e a transformação do conhecimento, né? Fazer o conhecimento girar, porque conhecimento tem que girar. Quando você me fez a proposta, eu fiquei meio, caramba, né? Ele me deu algumas sugestões ali, eu fiquei, não. Este filme, ele não só relata, né, Uma Mente Brilhante, é um filme de 2001, né, premiadíssimo, foi indicado a 8 Oscars, e 4 Oscars ele venceu, inclusive de melhor filme. O filme trata sobre um matemático fantástico, John Nash, né, e traz também outros aspectos, que não só o aspecto do grande e ilustre matemático, mas também da esquizofrenia que ele tinha, né? Então, John Nash, ele viveu uma vida muito difícil. Ele viveu como um estudante, né, na área de matemática e conviveu com essa doença, uma doença triste, né, mas que John Nash superou. Inclusive, né, há relatos no filme, e eu vou também trazer para vocês, não só o relato do filme Uma Mente Brilhante, né, mas assim, vou deixar também aquele sabor, vou fazer a provocação para que todos que estão na live possam assisti-lo, e quem desejar ir mais a fundo, assistir o documentário, né, que traz A Loucura Brilhante, né, um documentário que realmente esmiuça a vida de John Nash, certo? Esse eu não conhecia, não. Além desse documentário, o filme foi baseado no livro, o livro Uma Mente Brilhante, que ele realmente detalha ainda mais, né, que eu acredito muito na força da literatura, e vocês vão ver as provocações, né, que eu vou colocar, né, esse filme, né, que aqui está em DVD, né, aqui está em DVD a obra, certo? Ele vem acompanhado não somente do DVD, certo? Quem quiser comprar o filme em Blu-ray, né, aí cabe ao capital de cada um. Mas o filme é fantástico. Por que, gente, o filme é fantástico? Primeiro, antes de tudo, de iniciar a explanação sobre o filme, eu não poderia deixar de mandar um grande abraço a todos os estudantes, né, da ET Luiz Dias Lins, a todos os colegas professores de matemática, tanto da minha escola como de todas as escolas de Escada, de Vitória, né, que no caso eu sou professora em Escada, mas eu sou de Vitória, né, dizer que é um momento muito difícil, né, essa questão do ensino remoto, novamente, mas dizer aos estudantes que vamos ter paciência, vamos acreditar na ciência, que breve nós vamos dar o bye-bye a esse vírus que está aí ceifando inúmeras vidas. Então, usem máscaras, Perfeito. certo?
usem máscara, se protejam, que tudo isso vai passar. Em nome de Jesus, isso vai passar, pessoal. Certo? Com Verdade. relação A gente a... aproveita, Sandrelli, a gente aproveita, Sandrelli, antes de você iniciar de fato a sua exposição sobre o filme, eu quero também prestar em nome do canal aqui, do projeto, a nossa solidariedade. Já são mais de 280 mil famílias machucadas. A gente nunca deve pensar como um número. Não são números frios. São pessoas, são famílias, são seres humanos sentidos, não é? Pessoas que não podem sequer sepultar os seus mortos, fazer aquela despedida, faz parte da nossa cultura religiosa. Então, em nome de todos nós aqui que fazemos o Mania de History, que é uma equipe, tem muita gente envolvida nisso, eu quero também, junto com o Sandrelli, prestar toda a nossa solidariedade e fazer o mesmo pedido. Usem máscara, mantenham o distanciamento social, respeitem a ciência, os protocolos e não desistam da educação. Não desistam, porque a grande saída para esse momento que a gente está vivendo e para o futuro, o grande salto é através do conhecimento. Bom, não vou mais te interromper, Sandrelli, só às 19h30 ou se surgir alguma provocação necessária, a palavra é tua, minha querida. Tá, ok. Veja bem, quando eu comecei a trabalhar o filme Uma Mente Brilhante, eu trabalhei por vários aspectos. Mas antes de iniciar o filme, eu conversava com os estudantes a respeito sobre quem é John Nash, né? E por que que ele foi tão importante, para que depois eles começassem a assistir o filme e fazer aquelas comparações entre o que foi ficção e vida real, porque todo filme traz um pouco dessa ideia da ficção. Senão, não tem vendagem, né? A gente sabe muito bem que o mercado exige isso. Então, Uma Mente Brilhante, ele foi um filme muito premiado, como eu já havia falado. Quem quiser, né, estudar mais a fundo a vida do John Nash, vá e veja o documentário que tem a respeito da loucura brilhante, certo? Que é maravilhoso, traz na íntegra. John Nash era filho de um pai que era engenheiro eletricista, uma mãe professora de inglês e latim, né? Ele era de uma família, como podemos dizer, classe média, nos Estados Unidos. Ele nasceu em 1928, né? Na Virgínia. Um estudo verificado, assim, logo no início, quando ele começou a estudar no seu ensino fundamental, John Nash odiava matemática. Ele não gostava de matemática de forma nenhuma, falava horrores de matemática, né? Não via sentido na matemática. Quando, de repente, aos 12 anos, John Nash começa a se encaminhar para os livros, começa a ler várias revistas, né? Vários tipos de livros diferenciados, quando de repente ele se esbarra no livro o qual ele diz que mudou a vida dele, que foi Os Grandes Matemáticos. Né? Eu costumo dizer que para que o aluno sinta prazer de estudar a matemática, ele precisa conhecer a história da matemática. Porque quando a gente estuda um pouco de história da matemática, a gente percebe que a matemática não nasceu por uma questão de fazer o homem pensar apenas, mas por uma necessidade do homem. Tudo que nós estudamos hoje, seja uma equação do primeiro grau, é um estudo de uma balança. Um simples problema de balança é uma equação do primeiro grau. Quando falamos de uma antena parabólica, estamos visualizando a ideia de uma parábola. E por quê? Como é feita essa captação de sinais? Então, quando a gente consegue ensinar o assunto de função quadrática, mostrar ao estudante, né, que ele ali tem a matemática viva no seu dia a dia, as coisas se encaixam. E eu tive essa oportunidade de escolha do filme porque eu também fui a jovem que passei por esse momento de John Nash. Que no início eu não curtia muito matemática. E houve um momento da minha vida no ensino fundamental, que eu tinha no ensino fundamental um professor no 9º ano, professor Mauri, e ele me leva à biblioteca. E para minha surpresa, um professor de matemática me levar à biblioteca, né? Nossa, eu fiquei super, poxa vida, que estranho.
E ele olhou para aqueles livros que estavam na estante e disse, olha, escolha um desses livros. E, graças a Deus, os meus caminhos foram para aquele livro. E esse livro está aqui comigo, né? É o homem que calculava, né? Ah, Enquanto muitos foram transformados, a minha vida começou a mudar quando eu leio o livro O Homem que Calculava. Que na minha esse, concepção, esse esse livro livro, tem na maioria das bibliotecas das escolas isso, públicas. que ele deveria ser lido por todos os estudantes do ensino fundamental. Na Grande biblioteca do Monsenhor tem esse a livro. maravilha que é esse livro. Esse livro, eu quando peguei, né, eu fiz, nossa, deixa eu ver aqui, eu vou escolher isso, o homem que calculava, deve ter alguma coisa de cálculo. Então eu fui direto no livro. Peguei o livro, comecei a ler o livro, certo? E visualizei uma história de Berenice, certo? Vários desafios sobre divisão de uma herança, e entre outros problemas. E é uma história contada, né? É maravilhoso. Então, quem nunca se apaixonou por matemática, talvez consiga se apaixonar por matemática, Olha o além que do homem Mônica que está dizendo aí, calculava. Sandrelli. Olha só, música é matemática, filosofia é matemática, Matemática, está presente em tudo que nos cerca. isso. A matemática Fantástico. é vida. Eu sempre repito essa frase para os meus alunos. Aí eles fazem, professora, mas não é a biologia, não? Eu disse, não. A matemática é vida. Por quê? Em tudo tem matemática, né? Então, voltando para o filme, enquanto John Nash se apaixona pelo livro Os Grandes Matemáticos, e ali ele vê vários teoremas, um de Fermat, e ele começa a se embasar naqueles teoremas e buscar aquelas ferramentas, nossa, e ficar fascinado pelo mundo da matemática, né? Ali se iniciava os estudos de exata, ali se encaminhava um homem para assim, o ensino, né, das exatas. E o que fez John Nash? Inicialmente fez a escolha de fazer engenharia química. E aí Nash vai fazer engenharia química e também faz economia internacional, simultaneamente. A genialidade de John Nash era tão grande que alguns professores que estavam no ensino médio, né, viam essa genialidade, porque ele era o homem dos números para ele. Mas ele escolheu fazer engenharia química. E quando chegou no curso superior, um célebre matemático no ensino da química lá, da engenharia química, conversou com o Nash e disse, olha, eu acho que você deveria fazer matemática, porque, para mim, você é um gênio da matemática. E aí, John Nash começou a ver que o que ganhava sentido dentro dele eram os cálculos. Então, ele vai buscar a matemática e vai para a Universidade de Princeton. E quando ele chega na Universidade de Princeton, né, ele leva no bolso. Ele foi convidado para duas, né? Sim, mas ele não foi para Harvard, né? Não foi para Harvard, escolheu Princeton porque na época era a universidade bem conceituada no campo que ele gostaria de fazer, que era o campo da lógica, né, conceitual, da lógica diferencial. Então ele escolhe a Universidade de Princeton, chega lá com um bilhete no bolso. Aí, que bilhete é esse? O que nós chamamos hoje uma carta de indicação, né? Ao estudo de mestrado, doutorado. E Nash chega com essa carta e ele nem leu. Ele simplesmente entrega à universidade. Quando a universidade recebe, que abre, tem lá a seguinte frase: aceitem este homem, porque ele é um gênio matemático. Então, todos os olhos da universidade passaram para John Nash. John Nash foi indisciplinado no momento inicial do estudo do mestrado, porque ele não assistia muito às aulas. Ele deixava de lado um pouco a questão das aulas e queria achar algo extraordinário. Era fascinado pelos algoritmos. Então, ele começa desesperadamente por uma procura de um algo diferenciado, né? Ele tinha pavor a simplesmente não ter sucesso no que iria fazer, né? Muitas e muitas das suas pequenas frustrações
vinha talvez da educação rígida que o Neste teve, já que o pai, além de ser um grande não, mas um engenheiro eletricista, também foi combatente de guerra, né? Então, o John Nash, ele foi influenciado também por esses aspectos que o pai trazia. Sempre lia muito sobre esses comandos e guerrilhas e guerras e códigos. E ele era um fascinado por essa questão de códigos. E ele começa a desenvolver vários tipos de modelagens para essa relação de códigos. E um dia, os amigos dizendo, Nash, deixa esses livros aí, cara, vamos curtir. E John Nash sai com os colegas e chega em um determinado lugar, que é um pub, né, um bar, e nesse bar eles estão lá conversando e entram 5 garotas. Uma loira e 4 que não são loiras, são ruivas normais, né? E os colegas começam a brincar, se liguem, se o Nash chegar lá, vai dar problema, porque ele não ganha uma, não é bom no amor, ele é bom na matemática, mas no amor, Nash não desenrola o processo. Além de ser muito tímido, ele também era muito objetivo, né? Então, ele simplesmente não dizia que queria um beijo, dizia que queria trocar fluidos. Então, só para você ter ideia como era a objetividade de John Nash. Né? Então, automaticamente, ele era aquele cara super químico, entendeu? Então, ele chega lá e olha para as garotas e os caras dizendo, aí, Nash. E ele olha e ele faz uma relação matemática e derruba um dos maiores teoremas, né, que já havia sido provado há 100 anos. Aí, então, um matemático célebre lá. E Nash chega à seguinte conclusão. Olha, vejam bem, se todos nós, juntos, formos dar em cima da loira, todos vamos levar um fora. Isso lógica, né? Aí ele automaticamente, mas se nós 4 escolhermos... Ele derruba uma tese simplesmente de Adam Smith. Isso, Adam Smith. Mais de 150 anos de tradição. Mais de 150 anos que já havia sido provada essa tese. E automaticamente, só naquela conversa, Nash diz, olha, se nós formos nós 4 nas meninas, então a loira vai ficar só, mas nós vamos faturar as outras 4. E quando Nash pensa isso, ele interrompe o raciocínio para rir, né? E sai. Junta todo o seu material e sai dali. Dali, ele consegue descobrir a teoria dos jogos, né? A teoria dos jogos é utilizada hoje na filosofia, a teoria dos jogos é usada no jornalismo, a teoria dos jogos é utilizada nas ciências políticas, na ciência militar. A teoria dos jogos hoje é utilizada na maioria dessas relações. E em que consiste? Não sei se você já ouviu falar, mas tem o dilema do prisioneiro, né? Aqui no Brasil nós temos exemplos práticos que foram utilizados na justiça brasileira, do dilema do prisioneiro, que é comprovado pela teoria de Nash. Né? John Nash consegue comprovar e dar margem a tudo isso. Como? A teoria do prisioneiro é o seguinte, é um dos exemplos que ele cita lá, certo? Na sua vida e para provar a sua teoria do jogo, né? Ele faz o seguinte, ele diz o seguinte, suponha que a polícia prendeu 2, eu vou botar político, e a gente está tão no Brasil que, vamos supor que prendeu 2 políticos. O que vai acontecer? Esses 2 políticos são separados. Um político vai para... Coloca milicianos aí. Ei, foi fogo, miliciano. Um político vai para Curitiba e um vai para o Rio de Janeiro, certo? Então, o que acontece? Esses políticos não se conversam. John Nash conseguiu desenvolver a seguinte tese, que se os 2 políticos ficassem em silêncio, diz o dilema do prisioneiro, se eles ficam em silêncio, o que acontece? Eles vão ter 6 meses de pena e vão ser libertados. Se um dos políticos chegar e abrir a boca e disser, olha, o político A vai entregar o político B, fazer a tal da delação,
Se o político A delatar o B vai preso e o A livre. Preso por quanto tempo? 5 anos. Oh, perdão, 10 anos, 5 anos aqui. 10 anos. Se um acusar o outro, eles vão preso por 10 anos. Então, John Nash conseguiu comprovar essa tese, tá? Escrito de forma de analogias aritméticas, aritméticas não, perdão, raciocínios lógicos, com combinações e arranjos que fizeram com que essa tese, dentro do raciocínio lógico, fosse verdadeira. Então, John Nash conseguiu fazer com inúmeras probabilidades, certo? Uma numeração para possibilidade. E pasmem, 40% das pesquisas de Nash indicavam que mais de 40%, 43% em alguma coisa, certo? Indicavam que as pessoas que ficavam em silêncio, as duas, elas passavam 6 meses e saíam. Ou seja, era a que mais era utilizada, principalmente na época, na justiça norte-americana. Então, o John Nash, ele foi muito, assim, foi uma teoria que transformou, naquela época, o olhar que todo mundo pensava, olha, se você diz que uma coisa é verdade, vai ser verdade. Se você diz que uma coisa é falsa, é falsa. E Nash colocou em prova todos esses argumentos que vinham anteriores, quando ele fez essas 3 relações, certo? Automaticamente, John Nash, ele consegue ir à Universidade de Princeton, ser esse estudante dedicado, né? E lá, mesmo não assistindo às suas aulas, a dedicação dele era integral, o dia inteiro. Ele ficava procurando ideias. E as ideias dele eram sempre com uso cotidiano da matemática. Ele chegou ao ponto de fazer algoritmos só pelo fato das pombinhas estarem comendo. Né? A maneira com que os pombos eles se reuniam na grama para se alimentar, quando jogavam os milhinhos lá, as comidas. Então, o Nash ele conseguiu fazer essa analogia, criar esses algoritmos. Então, ele era realmente um gênio. Naquele momento que ele recebe essa premiação, né, fantástica, porque entrega ali a sua dissertação com convicção, né? Ele é indicado ao doutorado, né? E ali ele realmente passa a ser professor da Universidade de Princeton. E ele começa a ensinar nos cursos de pós-graduação. E aí ele conhece Alicia, uma aluna muito dedicada no curso de física, e ele se apaixona, né? Ele se apaixona por ela, mas ele não se aproxima. E chegou o momento que ela chega até ele, e os dois se casam e têm um filho. Tudo na vida de Nash, naquele ano, estava fantástico, né? O filho, o casamento, a ascensão que ele teve, ele saiu na revista Forbes, que era na época uma revista muito badalada. Diga, Luiz. Sandrelli, essa Alicia, salvo engano, ela era salvadorenha, né? Sim, sim. E ela fez uma diferença enorme na vida dele. Eu gostaria que você tomasse um golezinho de água aí, Certo. organizasse um pouco a sua cabeça, porque eu acho que muita gente quer saber dessa parte mais emocional, dessa parte conjugal, amorosa, afetiva de John Nash e Alicia. Eu acho que é muito importante compreender como esta mulher foi fundamental na vida deste gênio da matemática. E enquanto você se organiza e toma sua água e descansa só um minutinho, eu quero fazer uma propagandazinha aqui, ó. Quero alertar todo mundo que no final da live eu vou sortear para vocês algumas dessas publicações. Ninguém coloca ainda nome, nada, nome nem escola, nada ainda aqui na caixinha, nada ainda, tá? No finalzinho eu dou aquela orientação
para que vocês façam isso. Mas assim, eu tenho livros extraordinários aqui. Inclusive, né, eu estava vasculhando a minha mala de. Tem uma mala de livros, olha só. O Código da Vinci, de Dan Brown. Virou filme, minha gente, aqui. Olha que coisa fantástica. Um escritor pernambucano aqui, ó. José Paulo Cavalcante Filho, grande jurista, muito bom. Outro de Dan Brown, Anjos e Demônios, que também virou filme, tá? Tá? Olha só, Ramsés, segundo livro, que eu vou sortear. Laranja Mecânica. Para quem gosta de política, a vida de Che Guevara contada pelo pai dele. Será que é bom o livro, hein? Deve ser maravilhoso. Deve ser uma aventura. Eu já li alguns livros sobre Che Guevara. Sinceramente, é romântico. A vida do cara é um romance, O Apanhador no Campo de Centeio. Olha que coisa maravilhosa. Gente, tem muita coisa boa, muita coisa boa. No finalzinho da live a gente vai sortear. Agora, por favor, as pessoas que estão aqui agora, vamos fazer aquela chamada, trazer mais gente. Aproveite que tem um foguetezinho aí, um aviãozinho, do lado direito aí da tela do celular de vocês. Chamem os seus seguidores e deem as boas-vindas e digam, olha, nós estamos numa live sobre cinema, sobre cultura, tem envolvimento com literatura, tem envolvimento com vida real, tem a ver com matemática, tem a ver com amor, tem a ver com tudo, está tudo conectado. Como disse a Mônica Ferreira e Sandrelli, a matemática está em todos os lugares. Eu sempre fui muito ruim em matemática, mas eu sou fascinadíssimo pelo conhecimento matemático. Agora, vamos voltar com a professora Sandrelli, porque as pessoas estão aqui para ouvir você. Vamos lá. Mas tranquilo. Nesse momento que tudo na vida de John Nash estava indo bem, casamento, ela teve filho, né? A universidade, tudo seguindo, a teoria sendo muito bem aceita, ele sendo processando, assim, colocando cada dia mais o ensino da matemática, se projetando profissionalmente cada vez mais, ele tem o início da esquizofrenia, né? Vocês vão ver que o filme, ele relata, né, várias alucinações de John Nash. No entanto, essas alucinações foram mentirosas. Aí vocês, como assim? Ele não teve alucinação. John Nash, ele teve surtos de esquizofrenia, onde ele ouvia vozes. A única diferença é essa, ele ouvia as vozes, ouvia pessoas falando com ele, agredindo ele. Ele precisava conversar com essas pessoas, ele passou por surtos seríssimos, né? Foi internado várias vezes, para ter ideia, quando ele estava nesse auge, ele teve um momento de surto. E a doença acelerava cada vez mais. O filme, claro, o filme teve que trazer as alucinações, né? Porque ele precisava explanar o que Nash ouvia. Por isso que no filme é aquele momento da ficção, né? Da coisa mentirosa, mas que é boa da gente ver, porque fica vivo tudo aquilo que ele passou. E John Nash não conseguia. O ator, né? O Russell representou a vida de John Nash de forma extraordinária, né? Assim, a enfermidade. Ele fez uma representação fantástica. Né? Tanto é, né, que recebeu a premiação, né? Junto com essa premiação do melhor filme, o ator se destacou, também recebeu o Oscar. A gente percebe que o cinema, ele tem que trazer essa ficção, ele tem que trazer esse enlace. E onde foi, professora, que a senhora soube dessa questão que a curiosidade me fez ir ao livro, né? A curiosidade me fez ir ao documentário. Eu sou daquelas pessoas que eu gosto de estudar a vida do matemático e vou procurando, esmiuçando, mas o despertar foi o filme, né? Uma Mente Brilhante. E o mais legal é que quando você começa a entrar na vida de John Nash, você começa a ver uma mulher do seu lado, que é a Alicia, que ela segurou em todos os momentos da situação, esteve ao lado dele.
O único momento, primeiro momento foi de internação, onde ele perdeu o emprego na Universidade de Princeton. Foi dificílimo para ele aquele momento, né? E ele ali, junto com as vozes e alucinações que passam no filme, ele chega a se desesperar por não saber como lidar com aquilo. E um homem, ao mesmo tempo que estava doente, né, ouvindo vozes, ele expressava a matemática correta. A matemática dentre todos os princípios da racionalidade. E essa matemática que no final faz ele controlar a doença. Aí você diz, como? Como isso é possível? Ele passou por momentos muito difíceis, foi internado, e para a indução de coma, ele tomava insulina e tratamento de choque. Porque na época não tinha tratamentos para esquizofrenia, não se conhecia muito sobre a doença. Então o John Nash, Inclusive, até hoje... uma das pessoas, desculpa, Sandrelli, uma das Toda. pessoas que humanizou o tratamento nessa área é uma brasileira, uma nordestina, uma alagoana, né? Isso. É Nilce Nilce. da Silveira, salvo engano. Isso. Isso mesmo. Então o John Nash, ele fica totalmente desorientado, ele perde totalmente o chão quando se vê distante da universidade, né? Por uma questão que ele se desnuda, né? Ele tira a roupa e naquele momento sai em determinado lugar na universidade e a universidade age firmemente por condutas inadequadas e o expulsa, né? Mas na verdade a universidade já tinha percebido que o John Nash estava doente, né? Que ele tinha esquizofrenia. Muito se fez, muito se falou na época em tal tratamento e tal. Todos os tratamentos que estavam ali, aquela esposa levou para que ele fizesse. Inclusive o tratamento extremo, que era o tratamento de choque. Com o passar do tempo, já não suportando mais a situação, porque as crises estavam intensas e Nash já não obedecia sem as medicações e não aceitava tomar essas medicações, o John Nash, ele tinha várias nuances na vida, onde ele tinha uma mania de perseguição. Ele achava que estava sendo perseguido. Então, para ele, eram os militares os comunistas estavam perseguindo ele o tempo todo. E o Nash, ele começa a acreditar, né? E a escrever cartas, que essas cartas do filme, né? O filme traz as cartas do Nash como se ele tivesse lá no Pentágono mesmo. Que ele realmente estivesse fazendo aquilo, estivesse trabalhando no serviço secreto. Mas, na verdade, não aconteceu, né? Aquela parte do filme, ela traz as cartas do John Nash, né? O autor do filme, olha, eu fantástico. Desculpa, Sandrelli. Eu assisti uma resenha sobre o filme e o cara disse que John Nash foi chamado a prestar um serviço ao governo norte-americano, né? Justamente por conta da Guerra Fria, né? Esse clima de Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética e a atual Rússia, né? O John Nash, ele escreveu cartas para o governo. Ele escrevia inúmeras cartas para o Pentágono e para o governo norte-americano, justamente falando que eles precisavam modificar o serviço secreto e principalmente mudar a codificação, né? A forma com que eles se falavam por meio de código. Então o John Nash, ele simplesmente faz um estudo profundo sobre a criptografia, que até hoje nós não conseguimos viver sem a criptografia, né? Faz esse estudo de algoritmos e ele começa ali a formular ideias. Então, todas as vezes que ele era colocado sob pressão, né, de acordo com aquela doença que ele estava vivendo, e ele não tomava medicação, as medicações que eram indicadas, chega um momento que o Nash para todas, porque ele continua ouvindo. Então ele faz, não estou acreditando nisso, vocês estão querendo me envenenar.
estão querendo me matar, me eliminar, e eu faço parte desse serviço secreto, eu estou ali para desvendar os algoritmos. Isso não acontece, né? Isso é tudo forma de ficção da mente. E assim, achei fantástico o cara do filme, né, que escreveu esse filme, um roteirista fantástico, que ele pega todas aquelas cartas do John Nash e transforma isso em imagens, para que a gente possa ver o que se passava na cabeça do Nash, né? E a forma com que ele relatava nas cartas. Claro que o governo americano não deu nem bola, nem o Pentágono, né? Óbvio. Mas ele chegou ao momento de prestar serviço, sim, matemático, né? A uma empresa que fazia realmente um contato com, fazia uma espécie de consultoria ao Pentágono. Mas essa empresa fazia consultoria a respeito de alguns cálculos, né, algumas planilhas que o Pentágono enviava para eles e até mesmo projeções de alguns desenhos, etc. lá, certo? Mas não sobre codificações. E aquela esposa, vendo aquele momento terrível, porque ele escrevia nas paredes, ele começou a escrever em vários lugares os códigos, né? Ela deixa John Nash. Ela se separa. E John Nash Não, realmente se perde em um desculpa, período de trajetória. tem um momento do filme, Sandrelli, que ele quase que deixa o filho dele morrer afogado, né? Sim, sim, Dando banho ao filho, né? sim. Isso fruto da esquizofrenia, De né? esquizofrenia. Porque ali ele não percebe, né? Ele deixa o filho e sai. Então ele está ouvindo vozes, ele está vendo que tem pessoas ali, ele está conversando, vendo não, né? Vendo o filme que traz essa ideia pra gente. Ele está percebendo ali do filme que tem alguém falando com ele o tempo todo e que desde o início aquela pessoa falando, agredindo, e tem um cara do serviço secreto e os comunistas estão querendo. Você chega a ideia? O John Nash, ele tinha um problema tão sério com essas questões que ele não podia ver um homem de gravata vermelha. E isso não traz o relato no filme. Mas é verdade. Quando ele via o homem de gravata vermelha, ele já dizia que aquela pessoa fazia parte de uma espécie de... Era membro de uma representação comunista que estava ali para destruir a vida dele. Ou seja, o Nash ele tinha muita ideia de que estava acontecendo uma conspiração o tempo todo. Então, quando via o cara de gravatinha vermelha, ele pensava, aquele cara ali é membro de uma conspiração, cara, comunista, ele está querendo acabar comigo, ele está me perseguindo. Então, isso era fruto também da esquizofrenia que ele tinha, né? Com o passar do tempo, diante de todas essas frustrações, o Nash vaga na universidade para um lado, para o outro, e depois ele se concentra na sua casa, né? E ali ele vive a das maiores angústias de um homem que é como se ele tivesse mesmo jogado na sarjeta, né? Um estudioso de primeira linha que pensa que, assim, acabou tudo para mim. E aí, na década de 80, já, né, sua esposa retorna ao seu casamento, né? Ele volta a estar com essa esposa, ela perdoa tudo o que aconteceu, ela se sente que traiu ele, por incrível que pareça, né? O amor dela ter deixado ele, ela sente como se tivesse traído, tivesse deixado ele ter ido ao fundo do poço naquele momento tão difícil, mas não havia condições diante de tantas. Ele se negava a tomar a medicação e tinha todo um problema. E tinha o filho, onde ela precisava atendê-lo naquele momento. Diga-se de passagem que o filho de Nash também tem esquizofrenia, né? Também herdou a esquizofrenia e herdou a esquizofrenia de alucinação e não auditiva, que era a de John Nash, né? Então, o que acontece naquele momento que a esposa volta para ele, né? Ele retorna, ela só volta para ele depois que ele vai à universidade. Ele consegue vencer a doença a partir do momento que ele consegue conviver com a doença. Ele passa a ouvir as vozes e não mais se irritar, não mais perseguir, simplesmente ignorar.
Então, naquele momento que ele começa a ignorar as vozes, ele começa a ignorar no filme as alucinações, ele volta à universidade. E ele é surpreendido quando as pessoas percebem que ele está diferente, né, que ele está controlado e que vários célebres que ali estão, ele fala, mas eu não sou nada. E os célebres se levantam e começam a colocar sobre a mesa a caneta, que na época era uma simbologia de que você deve voltar a esta casa, você é célebre como nós, né? Você está recebendo ali a nossa reverência a voltar aos estudos da nossa universidade. Então, é um momento bárbaro do filme quando isso acontece. Diga, Luiz. Momento de suspense, Sandrelli. Diga. Você está chegando no final do filme. Isso. E esse é o momento em que a gente pede aos estudantes que estão acompanhando a live agora que entrem nessa caixinha que tem uma interrogação. Para mim é uma bolinha, para alguns é uma caixinha. Tem uma interrogação. Vocês vão colocar apenas aí o nome de vocês, o nome da escola, a turma. E se for de fora de escada, é importante colocar o município, né? Porque eu entrego aqui, eu faço, a minha logística envolve de escada Recife, escada Cabo, Jaboatão, Recife. Mas assim, eu convidei um amigo meu do Sertão do Pajeú, o professor Felipe, ele disse, olha, se entrar alguém aqui do Sertão do Pajeú e ganhar um livro, Felipe, quem vai entregar o livro é você, da sua biblioteca aí. Porque eu não tenho como, né? Eu tenho um professor, um amigo em Quipapá, aí, né? Indo para Garanhuns, eu disse, olha, Ederval, se alguém de Quipapá ganhar um livro conosco aqui, não tem problema. Você vai procurar, aí eu digo, procura o professor Ederval, e ele entrega o mesmo livro. Então, eu estou buscando essas parcerias para descentralizar, né, essa distribuição de livros, né? E graças a Deus, Sandré, algumas pessoas têm colaborado, têm se sensibilizado com essa proposta, e eu tenho certeza que isso vai se expandir. Clubes de leitura estão surgindo, eu não vou dizer de forma presunçosa que é por conta das lives, não é, né? Mas assim, há uma sinergia. O professor Martiniano está promovendo alguma coisa nesse sentido lá na Escola Agrícola, o professor Adnício, que entrou aqui agora lá na Cícero Dias, Fernandinha da SEDUC, da Prefeitura, também pensando em organizar isso, clubes de leituras, isso é muito importante. Mas assim, daqui a pouquinho eu vou sortear os livros. Sandrelli está na reta final, na conclusão da análise do filme, né, que ela trouxe de forma tão fantástica para a gente hoje aqui, contando a história de John Nash. E eu vou sortear no finalzinho algumas dessas obras fantásticas que estão aqui à disposição de vocês. Mas para isso, repito, coloquem aqui, não precisa repetir, não precisa repetir. Uma vez só, não se preocupe não que eu vou olhar tudo com carinho. O nome, a escola e a turma. E se for de outro município, coloca também. Geralmente o pessoal do Jaboatão, da David Gil Rodrigues, eles ganham muitos livros. Coloquem David Gil Rodrigues, Jaboatão. Professor Sérgio, que é parceiro, está aqui conosco, inclusive. Eu quero agradecer a presença de todos os profissionais aqui. Tem gente do Monsenhor, tem gente da Escola Agrícola, né? Tem gente de universidade aqui. Eu vi doutor Francisco, lá do interior da Bahia, que está conosco aqui, doutor Raul, que é parceiro. Muito obrigado, muito obrigado. Agora eu estou ansioso por esses spoilers, essas pistas que vem no finalzinho. No finalzinho. Agora, Sandrela, eu vou te dizer uma coisa. Eu estou começando, por conta de Malbatarran, né, eu já tinha esse fascínio pela matemática, né? Mas por conta do teu relato, a forma como você faz aí a tua exposição, eu estou ficando mais interessado ainda pela matemática. Bom, agora é com você. Estamos na reta final do filme Uma Mente Brilhante, com a carismática professora que ela empresta sentimento às aulas de matemática. É uma professora diferenciada. Sandrela, é contigo. Veja, obrigada, Luiz. Não é isso tudo, não, meu amigo. Mas que a beleza está na matemática mesmo. O fascínio é desses matemáticos. Esses matemáticos daqui que a fazem... pouquinho, olha, só um minutinho. Raul, daqui a pouquinho eu vou abrir as perguntas. Deixa ela concluir o raciocínio dela.
Ele deixou perguntas aqui, doutor Raul, eu vou abrir. Tá Mas, Sandeli, certo. por favor. Tá ok. Certo? Então, nesse momento que, como eu ia falando, né, que a esposa dele, né, que ele começa a melhorar, que ele novamente é aceito, dessa vez como professor sênior, né, não mais como um professor normal da grade, mas um professor sênior, um professor diferenciado, né, John Nash volta à Universidade de Princeton e recebe todas aquelas vistas de excepcional profissional. E o mais admirável, que todos os estudantes o admiravam muito, era em saber que ele tinha esquizofrenia e que ele não perdia o raciocínio e a concentração matemática. Então, o John Nash, ele é um exemplo de vida porque ele passou por preconceito, ele perdeu tudo, ele perdeu o casamento, ele recuperou tudo novamente e só aconteceu isso porque na década de 80, já passado muitos anos, a doença ela começa a enfraquecer um pouco. Então, o John Nash, ele pôde, né, controlar essa doença sem medicação, que o filme não traz isso, o filme traz que ele estava tomando a medicação, né, porque não poderia também fazer uma apologia, e na época não tinham medicações, eram tratamentos muito difíceis, né, tratamentos que com o passar do tempo ele encontra com um médico, né, este médico é lá na Virgínia, não foi em Princeton, na Virgínia. Esse médico faz as indicações, muda a sua medicação, passa a ser uma medicação, mas para acalmá-lo, certo? Não sei dizer assim quais as medicações, porque também no relato de Nash, no relato real do livro, não traz quais os medicamentos específicos, mas dizem que eram mais voltados a calmantes. Não calmantes, mas concentrados naquela ideia de acalmar o paciente. E aí também é uma nova era, né? Um novo tempo, onde a medicina tem evoluído bastante. Aí, automaticamente, ele consegue controlar a doença, né? Consegue receber, em 1992, né, o prêmio Nobel, né, pela teoria de jogos. E mais fascinante ainda é que o John Nash, aos 60 anos, ele consegue implementar essa teoria, isso o filme não traz, é spoiler de quem leu, né? E que ele faz o equilíbrio Nash. O que é o equilíbrio Nash? Né? É justamente quando uma pessoa não vai assim, falar, contar, né? Lembra da ideia dos presos de Curitiba? Que a gente falou aí do Rio de Janeiro? Então, quando um fica em silêncio, o outro em silêncio, eles estão usando a relação do equilíbrio Nash, certo? Automaticamente, o John Nash começa ali a viver com sua mulher momentos de muita alegria, muita felicidade e consegue desenvolver vários jogos matemáticos, né, que fazem a diferença dentro da universidade. Em 2010, o Brasil recebeu John Nash na USP e foi um momento fantástico, né? Fantástico porque o John Nash, ele passa ali muito dos seus conhecimentos e encontra, inclusive, com alguns psicanalistas, psiquiatras, né, da área de medicina, que ficaram interessados, né, nos relatos que ele colocou, né, para justamente aprofundar as pesquisas. Em 2015, já de uma maneira fatídica, né, trágica, assim, realmente trágico, porque foi o momento da morte de John Nash e sua esposa, num acidente de carro, né, eles estavam sem o cinto de segurança e chegaram a falecer, enquanto que o motorista foi desviar, né, ia colidir de frente de um carro, ele desviou e bateu numa barreira, certo? A vida de John Nash, ela é um exemplo, por quê? Porque aquele menino que se encontrava lá, ele tinha uma irmã
né? E a sua irmã era considerada aquela pessoa normal, né? E Neste, aquele gênio desde pequeno, porque escolhia a cultura, os livros, ele realmente mergulhava nessas ações. E ele consegue buscar a concentração dentro dele através da matemática. Então, se ele tivesse desistido lá no ensino fundamental, quando aquela professora foi infeliz naquela fala e disse a ele que ele não era um bom aluno, que ele não gostava de matemática, porque ele não sabia. Ele tivesse desistido ali naquele momento, a história tinha perdido o grande gênio, né? Então, graças a Deus que ele encontrou o livro Os Grandes Matemáticos e ali ele despertou a sua vida para a matemática e se encontrou com um período de vida muito difícil, de doença, superou todo o preconceito que a sociedade tem das diferenças, porque temos que ser iguais, né? Não temos que ser iguais. Se nascemos com uma doença, né, no caso da esquizofrenia, tendo o tratamento e a gente conseguindo conviver, por que não respeitar o outro, né? Então, que a gente possa estar fazendo essa reflexão também, como cidadãos, como pessoas, porque às vezes eu fico observando, mas João, ele é um pouco mais inteligente, Maria é um pouco menos. Por que comparar? Para que comparar? Todos temos inteligência, já dizia Gardner, né? Que todos nós temos múltiplas inteligências. Então, na matemática, concordo com a professora quando ela falou, a matemática está na música, a matemática ela está em tudo que se constrói, a matemática está no corpo humano, a matemática é vida. Quem não respira matemática, cara? Professor Raul disse, a matemática é o universo. É tudo, é tudo. Se no dia que as pessoas entenderem que a matemática é linda, que ela nos coloca em reflexão, ela nos dá momentos de... Imagina, qual é o único professor que resolve problema, cara? Eu me sinto. Não é brincadeira, não. Eu digo aos meninos, não é fácil. É um problema atrás do outro. A gente passa o dia todo resolvendo problema e de boa, porque são desafios, né? Que o estudante ele possa estar percebendo, né? Com a história de John Nash, assista o filme, que vocês vão ver que eu não contei o filme todo, não. Tem muita coisa no filme para vocês assistirem lá e verem, que vocês vão amar. Garanto. Agradecer a oportunidade. Não, tranquilo. Antes de eu fazer aqui, eu preciso listar o nome das pessoas que estão aqui para chamá-las daqui a pouquinho, fazer o sorteio. Mas enquanto isso, eu vou trazer as provocações do professor Raul. Aí você aproveita e faz um comentário. Fique à vontade, porque enquanto você fala, eu vou preenchendo esses papéis. Certo. É coisa de 5 minutinhos. Mas veja, okay. O professor Raul coloca aí, ó, John Nash na USP, e ele coloca o link do YouTube. Esses links não abrem por aqui, mas é importante registrar que as pessoas podem ter acesso a essas informações, né? Então isso é muito importante, esse registro aí do Dr. Raul. Deixa eu trazer aqui o outro comentário que ele postou aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bom, e se uma doença mental atinge um aluno nosso? Veja bem, deixa eu abrir mais uma. Porque você aproveita, comenta. Anote aí, se você quiser, tá? Tá. Eu sei que você é muito parecida com o John Nash em termos de memória, mas... Não, tô longe, que é isso, tô longe. É bom, eu sugiro que anote. Vamos lá. Ele deixou essa provocação e deixou outra aqui, ó. O que você pensa sobre avaliar a presença da doença mental entre os alunos? Vou repetir. O que você pensa sobre avaliar a presença da doença mental entre os alunos? Na próxima semana, próximo dia 25, eu estou trazendo aqui, por indicação do Dr. Raul, um grande psiquiatra, Dr. Moab Acioli. O cara é top nessa área,
muito difícil, inclusive, a agenda dele super complicada. E se não fosse a intermediação de Raul, com certeza eu não teria conseguido. Eu quero aproveitar para agradecê-lo. Mas aí é uma preocupação que nós estamos tendo, Sandrelli, por conta da pandemia e Sim. desse adoecimento que está, infelizmente, chegando nos lares e atingindo muito a nossa juventude. Eu vou agora pegar o nome das pessoas, anotando. Enquanto isso, você responde às provocações do professor Raul. Fique à vontade também, que eu quero fazer a minha, né? Eu quero que você, já que Raul disse que a matemática é tudo, Mônica Ferreira, a matemática é tudo, eu quero saber por que é que a gente não percebe no nosso cotidiano essa presença matemática. Eu acho que perceber isso vai fazer com que muitos dos nossos jovens se sintam cada vez mais apaixonados por essa ciência. Agora eu vou deixar a palavra com você, enquanto eu vou anotando aqui o nome dos alunos para o sorteio. Tá. Quando eu penso em fazer assim doença mental, né, classifico assim como duas coisas diferentes. Uma, né, que é aquela doença que já como eu posso dizer assim, diagnosticada desde o início, que o aluno reconhece, que o aluno reconhece não, que a família sabe, né, e que ali é feito um prognóstico inicial, e é traçado para aquele estudante estudar em um determinado período, né, do ensino fundamental e posteriormente no ensino médio, com uma integração, né? Outra coisa é a doença que hoje a gente está vendo, assim, essa doença mental, que é a doença justamente causada por esse momento de pandemia, que é justamente os estresses muito altos, as tensões, a ansiedade, né, nos diversos alunos, provocam mudanças de comportamento. E isso daí é uma coisa verdadeira e preocupante. Eu acredito, sim, que seria muito importante as escolas terem essa estrutura, né, de ter um profissional da área ou termos estudos sobre, porque muitas das vezes nós convivemos com o aluno, percebemos que aquele aluno ele está com um comportamento diferente, mas não sabemos, né, quais os leques. Eu sou sincera, eu não saberia quais os leques de doenças que eu poderia estar ali linkando. Então, a gente pode estar percebendo que ele tem ali algo diferente, que está apontando. Aí ele está muito ansioso, ele está muito nervoso, aí ele está muito calado, certo? E um profissional que fizesse essas avaliações, né, que desse esse apoio psicológico, que eu acho que as escolas deveriam ter, profissionais de psicologia, que pudessem ter essa conversa mais de perto, né, que o estudante, ele não vá para a escola só com a ideia de que escola é lugar conteudista, né? Que a escola não só vai formar o estudante como um conteúdo, mas a escola precisa formar o estudante como um todo, sair dali cidadão, né? Ciente dos seus direitos, deveres, do que até onde você pode ir como ser social, como ser cidadão, né? Quais as suas perspectivas, porque nós recebemos muitos estudantes com sonhos, e é lindo, porque nós somos o canal, né, principal. Ele olha ali, ó, a professora Sandrelli é o vetor principal para que eu realize o meu sonho, né? Então, quando a gente se vê nesse processo, então falta para nós, para mim principalmente, posso dizer, né, realmente um apoio psicológico que possa estar dando a esse estudante, né? Quando eu falo um apoio psicológico, é um apoio psicológico formal, técnico, né? Onde você tem ali uma bagagem de informações. É insubstituível uma psicóloga numa escola, né? Por mais que nós, professores, nós escutamos, nós nos envolvemos, nós discutimos, percebemos, vemos, criamos caminhos para chegar junto com ele, né? Para que ele não se sinta só naquele momento, nesse desafio. Nós sabemos que temos ali aquele momento de, olha, você vai até aqui.
Então, eu concordo com o professor Raul quando ele diz que ele faz a indagação assim, o que você acha, né, que as escolas, como deveria, sim, deveria ter um acompanhamento, sim, a respeito das doenças mentais, deveria, sim, ter um acompanhamento desde o ensino fundamental, mas um acompanhamento sério, acompanhamento ali, né, porque escola é um lugar onde a gente vai conseguir transformar o povo. Ninguém vai se transformar sem escola. A escola é o lugar onde o conhecimento, né, faz a diferença na vida de cada um daqueles cidadãos. Então a gente percebe que ali a gente está formando. Eu vejo o professor Martiniano ano passado fez lives onde ele trabalhava o ensino, né, do empreendedorismo, mas ao mesmo tempo ele trazia ali uma questão ambiental essencial. Então, o professor ele não estava tratando de forma só conteudista. E aí é quando eu entro na sua pergunta, que você me pergunta assim, por que a gente não consegue enxergar a matemática? Porque a matemática está arraigada, né? Presa, muitas vezes, pelo fator conteudista. Então, precisamos apenas ver o conteúdo de matrizes. Ah, mas aí o conteúdo de matrizes está onde na sua vida real? Uma planilha do Excel. Eu pego a planilha do Excel e eu posso tirar dados e construir uma matriz. Então, automaticamente, aquelas informações que estão sendo geradas naquela pesquisa, naquela tabela, elas são representações vivas da matemática, né? Ninguém fez uma pesquisa, e porque se você está ali lendo com seu aluno a ideia do gráfico e lendo a planilha, por que não fazer uma simulação com ele de uma pesquisa? Por que não vivenciar as etapas dessa pesquisa? Então, a matemática, quando ela é investigativa, né, ela mexe com a gente, porque a gente começa a enxergar, opa, peraí, eu preciso disso. Eu fazia isso. E quando você não dá significado, as coisas se perdem. Porque o que nós guardamos dentro da nossa mente é justamente aquilo que nos integra, né? Aquilo que faz sentido para a nossa vida. Então, esse é o meu pensamento, tá? Não sei se todos os colegas, os ilustres colegas que estão aí e os demais alunos, que eu mando um abraço para todos os meus alunos, ex-alunos, para todas as escolas, certo, gente? Os professores de matemática de vocês. Então, para os outros colegas que estão assistindo, agradeço imensamente o convite, né? De estar aqui conversando, batendo papo, né? Amei saber que o professor Raul aí, procurou o vídeo de Nest quando foi lá na USP, né? Maravilhoso, né? Ver essa integração e realmente o professor Raul viu também assistir esse vídeo. É o professor Raul, veja, o professor Raul tem 2 filhos, tem 4 filhos, mas ele tem 2 adultos. Um é médico que está aqui, Olha, que é o Dr. Francisco, e o outro é professor do SIM, que é o Centro de Informática da Universidade Federal. Pedro é o cara dos números, né? E toca piano divinamente. olha, se você sabe matemática, a música, já dizia, lembra o Pat Donald, né? O Mundo de Donald. Quem não já viu Donald no País da Matemática, né? Vá assistir, porque é muito engraçado. Ele ali, né? Em várias etapas, o Pat Donald está ensinando matemática e vivenciando a matemática. Ensinando não, ele está mais aprendendo do que ensinando, é verdade, tá? Mas é muito legal, vale muito a pena. Legal. Agora, Sandra, eu fiz uma provocação para você, aquela da onde é que a matemática, já que ela está no universo todo, aí eu gostaria que você, assim, desse pistas para a gente no cotidiano, no dia a dia, na nossa rotina, onde é que a gente encontra a matemática? Cara, veja, você quando acha a geometria espacial, por exemplo, a geometria espacial está em tudo. Em todas as embalagens que você hoje enxerga, é a geometria espacial. Uma simples garrafa, né? Ela está aqui modelada e ela veio de um cilindro, mas ela foi modelada, né? Nessa parte do meio.
Então, isso é matemática. Essa matemática de você conseguir saber qual o volume dessa garrafa, sem olhar aqui embaixo ou na embalagem quanto tem, entendeu? Simplesmente de você ver um creme dental, né? A embalagem e você perceber assim, ó, poxa vida, né? É um paralelepípedo. Nossa, professora, muito mais fácil você dizer que é uma caixinha, professora, assim. Mas Marciano está sendo, ó, na conta de luz, a matemática. total, na conta de energia, meu amigo, principalmente que a energia vai aumentar novamente, né? E interessante da gente estar visualizando, percebendo que o estudo da matemática também ajuda a nós economizarmos energia. Por exemplo, muitas pessoas deixam ligados, né? Simplesmente tem a TV e deixa ligado lá com o sinalzinho aceso. Aquilo ali está consumindo. É. Aí às vezes pensa assim, ah, nossa, mas aí o nível de potência que eu estou consumindo é menor. Amor, não é bem assim. Certo? Não é bem assim. Olha que elogio, você recebeu muitos elogios. Mas esse daqui eu vou ler. Sandrelli, você é o algoritmo de Deus. Oh, meu Deus, amém. Então, quando você... Sandrelli, Ai, meu Deus do não, céu. eu quero antes de chamar, olha, já coloquei os nomes Certo. dos futuros ganhadores de livros aqui. Mas antes de chamar as pessoas, eu gostaria que você, não sei se você lembra que no comecinho da live, nós prestamos uma solidariedade às vítimas de Covid no Brasil. No Brasil e no mundo, né? Mas o Brasil virou um escândalo, porque a gente perdeu o controle. Os números matemáticos, os números confirmam isso. Nós perdemos o controle. Sim. Eu fiz uma live aqui com o Dr. Miguel Nicoleles o ano passado, e ele fez o alerta. O ano passado, no final do ano passado. O Dr. Miguel Nicoleles é um dos cientistas mais importantes do Brasil, e eu consegui essa live com ele através da Academia Pernambucana de Ciências, tá? Através do amigo Dr. Aleixo. E ele fez o alerta. Eu gostaria, Sandrelli, que você aproveitasse esse momento, antes da gente chamar isso aqui, porque a gente precisa humanizar, colocar sentimento nos números. Tá? E no Brasil parece que a gente naturaliza a morte. Infelizmente, Sandrelli, me desculpa se eu estou sendo exagerado, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, como é que a gente não tem, muita gente que parece que está perdendo a compaixão para com o próximo. Cada vida perdida é um ente querido que é ligado a todos nós. Nós somos feitos da mesma substância, nós somos do mesmo pó, nós somos poeira estelar, nós somos da mesma raiz, a gente veio do mesmo lugar. Como é que tanta gente, Sandrelli, não se compadece de tantas dores? E os números estão aí, minha querida Sandrelli, olha, para denunciar o que virou o Brasil. Pois não, eita, a doutor Raul quer te conhecer. Doutor Raul, depois eu passo o WhatsApp, com a autorização dela, eu passo o WhatsApp dela para o senhor, tá? Olha, vai, Sandrelli, comenta aí. Eu posso dizer uma coisa a você. Eu costumo dizer aos meus alunos, né, que se cuidem, né? Desde o início, ano passado, eu tratei o tema de exponenciais, né? Função exponencial. Aí você fala, o que é? A pandemia é tão séria nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, que os números, eles não só denunciam, mas eles impactam. Imagine que 100 pessoas no Brasil estão transmitindo a mais de 110. 100 está transmitindo mais que 100. Observe, 116 pessoas estão sendo contaminadas por 100 pessoas. Ou seja, tem pessoa que já está transmitindo para mais de uma pessoa. Essa noção lógica, né, da matemática faz com que, imagine, quando você começa a pensar numa função, ela não é retilínea, não.
Não é chegar aqui e dar a medicação e você ali está bom. Passei por esse momento, nesse susto. Eu não tive Covid, graças a Deus. Tenho tentado, eu estou remota, né, nas minhas ações. Mas eu tive minha irmã, meu cunhado, com todos os sintomas da Covid, né? E eles estavam reclusos também, mas estavam trabalhando. E para os efeitos mais loucos da doença, né? Aí você sente febre, calafrio, aí sente dor no corpo, aí você sente... Então, ela teve de um jeito, ela teve alguns sintomas, ele teve outro. Assim, a sintomática da doença não é igual. O corpo responde de forma diferente. Sua imunidade responde de forma diferente. Então, quando você faz o simples ato de usar a máscara, não é apenas uma responsabilidade. Não é um ato de responsabilidade. Eu costumo dizer aos meus alunos que é um ato de amor. Amor ao próximo. Por que amor ao próximo? Porque quando a gente ama quem está perto, Luiz, é fácil. Mas quando a gente ama aquele que está ali fora, que precisa de vender uma pipoca, que precisa de abrir o seu comércio, porque todos estão envolvidos. E essa ação, essa responsabilidade, claro que deveria vir de cima, né? Deveria vir desde do governo federal a todos as demais esferas, vamos dizer assim, do governo e também dos municípios. Mas principalmente em um plano estratégico. E o que as pessoas estão vendo hoje é um dizendo, coloca a máscara. E o outro dizendo, não coloque porque não vai adiantar. Como não vai adiantar? Se uma pessoa que está utilizando a máscara pegou Covid leve, como o pessoal fala aí, eu não sei essa questão do leve. Se pegou, imagine quem não estava usando a máscara, quem não estava se protegendo. O simples fato de hoje você precisar de lavar as mãos e você precisa ter água. Então, são muitos aspectos que têm que ser refletidos. Porque sabe quem são os heróis? Os heróis, sim, eles estão vestidos de branco. Os heróis estão vestidos de branco, dentro de hospitais. Minha mãe enfermeira, graças a Deus, aposentada, né, tá aqui como salva, né, porque aposentou. Mas fica sempre super deprimida quando enxerga lá fora todos esses descasos. Porque esses super-heróis que estão lá dentro, eles não são imbatíveis, não. Eles estão vacinados, mas eles têm famílias. E como é que pode a sociedade não refletir nos números? Porque a matemática está o tempo todo mostrando, seja naquele gráfico vermelho, né? E apontando o gráfico de barra, subindo os casos. Vamos esperar o quê? Vamos esperar as pessoas caírem nas ruas? Não termos leito? Onde está a compaixão? Então, isso é uma das coisas que eu fico indignada, Luiz, quando eu enxergo, sabe? Que eu acho que precisamos transformar a vida, precisamos realmente ir à igreja, precisamos conviver com Deus, comungar com Ele, estar com Ele, mas estarmos cientes que o amor ao próximo, que Jesus tanto pregou para cada um de nós estamos perdendo isso. Porque quando você olha para aquele número e vê 270 mil vidas, você não está vendo 270 como 270 mil reais. São pessoas. São 270 famílias. Então, que as pessoas possam estar refletindo, né? Sendo, nesse momento, se o governo está dizendo, vamos ficar... Eu sei que é difícil, porque muitos negócios estão sendo quebrados. Eu sei que é difícil porque o pai de família precisa ter o seu dinheiro, levar o leite para sua família. E enquanto que a população não tiver a consciência de respeito... São números que machucam.
Verdade. Essas pessoas estão sendo prejudicadas também. Inclusive, é bom registrar para os jovens que estão comentando aí sobre o sorteio daqui a pouquinho, é importante registrar que todos nós temos essa responsabilidade. E eu gosto de dizer sempre, quem diz assim, mas por que isso é global, é no mundo inteiro? Calma, cada país deu um tratamento diferenciado Sim. a esses números que machucam. O Reino Unido, por exemplo, paga para as famílias ficarem em casa. Eles pagam, eles tiram dinheiro do governo, que é dinheiro do povo, né, dos impostos, e paga. Fique em casa para não contaminar. O governo australiano colocou o exército na rua. O que é o exército? São servidores públicos para garantir que as pessoas não aglomerassem, para garantir que as pessoas não saíssem. Mas não basta só dizer fique em casa, é preciso tirar o dinheiro dos impostos que nós pagamos e distribuir, especialmente com os mais pobres. Essa é uma matemática que gera vida, que gera desenvolvimento. Tem um amigo, um cara aí muito importante que diz: é preciso colocar o pobre no orçamento. As pessoas precisam entrar no orçamento. São vidas, são vidas. Eu trago mais uma matemática na Covid para você. É muito mais barato nós comprarmos uma vacina e vacinar o povo do que investirmos. Porque a quantidade de leito, ela hoje, para você compor o leito, você não é um profissional, é uma equipe. Ninguém vai conseguir formar várias equipes. Vai chegar um momento que não vai ter equipe, mesmo que se construa leitos, que as pessoas estão sendo colocadas em corredores. São Paulo mostrou essa semana. E eles têm uma das maiores redes hospitalares. E simplesmente... Muita gente não sabe disso, né? Não. Muita gente que está aí na live não sabe disso. Né? A mãe de um amigo meu precisou urgentemente ser hospitalizada, urgentemente. Ela tem 80 anos, aproximadamente. E quase que ela não consegue. Quase que ela não consegue por conta da Covid, porque o hospital do Hemop está superlotado de pessoas contaminadas. Então, e agora... se todos os hospitais estiverem contaminados, não adianta transferir. Verdade. A matemática é matemática. E a matemática, ela se torna fria, Luiz, quando ela começa a colocar os dados que são vistos, porque há mais de vários especialistas já vêm dizendo matematicamente que o Brasil precisa de um lockdown total, né, para evitar a paralisação do SUS, que seria para a gente um caos. Eu espero que isso não aconteça. Eu não estou aqui com aquela ideia de quanto pior, melhor. Não, não é isso, gente. Mas que a gente possa realmente ter consciência, né, por nós, pelo outro, por quem nós amamos, porque vidas, elas não voltam. Quem foi, não vai voltar mais. Eu sei que a juventude é muito bom, gente, você sair, você ter para onde você ir e conversar com seu colega e tal. É maravilhoso. Mas nesse momento, pensa na tua família, pensa na tua responsabilidade, tá certo? E ajuda a tua família, ao teu próximo a superar, porque nós só vamos superar essa pandemia juntos. Separados, verdade. Ninguém consegue fazer nada. Verdade. Eu quero explicar para as pessoas que estão aí do outro lado que nós terminamos essa live, estamos fechando essa live de números, de matemática, estamos fechando com amor, com sentimento. E foi assim que o filme, e é assim que o filme de John Nash termina. Quando ele recebe o prêmio Nobel, ele não fala de números. Não. Ele faz uma declaração para a esposa dele. Faz uma declaração e ele fala de amor. Isso. Ele fala de amor. Ele simplesmente diz a ela que ela é a razão dele estar ali. Que é a razão de tudo que ele conquistou. Que sem ela, ele não estaria ali vivo. Então, não é apenas uma prova de amor, mas é uma declaração ao estar junto, né?
a você perceber. E ela tem uma admiração fantástica pelo homem que ele foi, que ele é, no caso, né? Que ficou para a história pela ideia, entendeu? Naquele momento, ela tem aquela admiração extrema, que ela se sente um pouco entristecida por ter deixado, né? E ela volta. E quando eles se separam e eles voltam, e em 2015 eles casam-se novamente, né? Reatam os laços. E ele, naquele momento, né? Naquele momento de 1992, quando ele chega ali, sobra naquele, ele vai agradecer. Só lembrando que essa declaração de amor, ela deveria ser dada, né, a todos, né? A todos que se dedicam de corpo e alma, como fez a Alicia ao seu esposo. Então, que nós possamos refletir no ato de amar ao próximo, né, de servir ao próximo, de estar junto a ele. Certo? Certo, pessoal? Eu disse então, eu agradeço. Que a Sandrelli era uma pessoa especial. Eu avisei. Bom, quem não acreditou acabou de confirmar. Doutor Raul está pedindo, queremos mais Sandrelli. Tem gente pedindo, queremos mais Sandrelli. Bom, minha gente, eu vou chamar agora. Sandrelli, fica aí, me ajuda rapidinho. Certo. Eu vou chamar as pessoas que ganharam os livros de hoje. Eu vou sortear 5 hoje. Eu não posso esgotar a minha biblioteca toda, porque na próxima semana estou trazendo uma profissional aqui, professora de espanhol, professora de faculdade, também da rede estadual, também da rede paraibana de educação, uma mulher extraordinária, a professora Marília Cibele. Veja bem, isso na quarta. Na quinta, o psiquiatra, doutor Moab. Mas eu quero fazer uma propaganda do Mania de History. Nós estamos também gravando áudios agora e no Spotify tem umas gravações. Os podcasts. Tá? Spotify. Os podcasts. O famoso, exatamente, podcasts. E eu estou trazendo relatos sobre este livro daqui. Na Trilha do Golpe, de 1964. Exatamente, revisitado, que é um trabalho do professor Túlio Velho Barreto, cientista político da Fundagem, junto com Laurindo Ferreira, do Sistema Jornal do Comércio. Vou ler mais uma vez. Na Trilha do Golpe, 1964, revisitado. É a prova de que nós sofremos um golpe e de como isso fez mal, não só para a democracia, mas para a economia, para a vida das pessoas. E o outro livro que eu estou gravando em áudio, em podcast, é esse daqui. Eu estou amando. Pereirinha e as Letras de Ouro. Anotações sobre o padre Ibiapina, do grande padre Rômulo Remígio Viana. Ele mandou para mim, da Paraíba, esse livro. Eu estou adorando. Enfim, depois eu compartilho isso mais com vocês. Quero dizer que nós temos um blog também, o maniadehistory.com, que estava encostadinho lá, mas a gente resgatou ele. Ele tem mais de 4 milhões de acessos. E hoje, aniversário de Elis Regina, tem uma postagem lá, procurem lá. Elis Regina, acredita, Elis Regina apoiou, durante a ditadura militar, a greve dos trabalhadores do ABC Paulista. Elis Regina, musa da música popular brasileira. Isso tem lá no blog Mania de History. Tem muita coisa boa. Agora, a galera tá esperando... Certo, eu tô na torcida aí pelos meus alunos. Quase que eu esquecia. Tem um aviso aí, ó. Siga o Mania de History no YouTube. Eu vou precisar de vocês. O nosso link tá na bio, tá? Na bio do Instagram tem lá o link do nosso YouTube. Mas no final dessa live, gente, não custa nada. Dá uma passadinha lá e se inscreve no canal. Esta live daqui eu vou converter para o YouTube. Vai ficar lá e depois eu mando para a Sandrelli para ela espalhar para os alunos, para quantas pessoas ela quiser. Okay. Então vai ficar salvo no IGTV do Instagram e salvo também no YouTube, no canal Mania de History. Primeiro ganhador ou ganhadora de hoje. Eu espero que Sandrelli consiga ler daí. Vamos lá. Atenção. Eita, aí vai ser difícil. Deixa eu ver, viu? Atenção. Lá. É do Cabo de Santo Agostinho. Eita. Isso tem a ver com Martiniano, hein? Eita! Tem a ver com Martiniano. Mas eu tive alunos... Luiz,
Lacerda, Luiz Alves Lacerda. Exatamente. Meu ex-aluno! É uma garota, o nome dela é lindo. Juliana Marques. Juliana Marques. Olha. Saudade como de é vocês. pertinho de casa. Não, eu vou deixar lá. Olha, a história de Che Guevara para ela, junto, vai uma caneta, mania de history, um separadorzinho aqui, ó, de páginas, para ela não perder o time da leitura dela, onde é que ela está. E outra coisa, todos os livros vão embalados. E não é vermelho proposital, não. Foi coincidência, tá? Bom, tá aqui. Minha querida Júlia, parabéns para você. Vamos trazer o próximo ou a próxima ganhadora de hoje. Vamos lá. Atenção. Ih, rapaz. Primeiro ano C da EREM Monsenhor João Rodrigues de Carvalho. Se ela estiver aí, parabéns para ela. O nome dela é... Atenção, hein? Todos os livros do Monsenhor eu deixo na sala da gestora de Aparecida. O nosso projeto virou projeto oficial da escola. Está formalizado. Atenção. Ana Beatriz. Parabéns, Ana Beatriz. Uma salva de palmas para ela. Vocês que estão aí podem bater palminhas também. Ana Beatriz, para você, um livro que virou filme. Anjos e Demônios, de Dan Brown. A primeira aventura de Robert Langdon. Olha só. Esse livro, milhares de exemplares vendidos aí. Canetinha e... Olha só. Para não se perder na leitura. Esses livros grossos assim, matematicamente, assustam um pouco, né, Sandrelli? É verdade. Mas vai lendo devagarzinho, que quando a gente se der conta, devorou. Atenção, próxima pessoa, ganhador ou ganhadora de hoje. E o livro que tem aqui é espetacular. É espetacular. Atenção. Eita! Ela vai formar uma biblioteca na casa dela, mas ela merece. Vou dizer uma coisa a você. Era uma excelente aluna lá da EREM Monsenhor. É uma excelente garota, um excelente ser humano. Uma pessoa espetacular e não perde as nossas lives e ainda convida outras pessoas. O nome dela é Gigdálias. Parabéns, Gigdálias. Parabéns para ela, ex-aluna da EREM Monsenhor João Rodrigues de Carvalho. Eu vou trazer para ela um livro que eu acho que ela vai gostar. O Mel e o Fel, de José Paulo Cavalcante Filho, que é um grande jurista aqui de Pernambuco. Raul conhece ele, doutor Raul conhece. Bom, recentemente ele até citou esse José Cavalcante aí. Mas está aqui, separadinho, o livro de Gigdálias. Mais 2 livros para a gente fechar, porque Sandrelli trabalha amanhã, tá cansada, tá todo mundo cansadinho aí, esperando. Opa! Primeiro ano B da EREM Monsenhor João Rodrigues de Carvalho. O nome dela é... Ô pai, só dá Monsenhor. Eu escrevi tão... Isso. É muita gente aqui, né? Eu escrevi tão rápido que nem eu tô conseguindo ler. Mas agora, decifrei. Mas parabéns. Tem uma de John Nash, decifrei. Olha. Rayane Lima. Parabéns, Rayane Lima. Parabéns. Egito para você, Eita. Muito bom esse livro. Obra fundamental, importantíssima. E aí eu já separo, coloco tudo daqui a pouquinho, quando eu fechar a live, embalo os livros. Atenção para a última obra de hoje. Quem vai levar? O Código da Vinci. Eita. Livrar. Essa é. É peso. Esse livro peso. aí, fantástico. Bora! Atenção. Vamos embora. Eita, e o fundo musical é a música do filme Crepúsculo. Eu tô vendo, tá romântico, hein? Tá inspirado mesmo. Saiu aqui aleatoriamente. Foi o algoritmo. Não sei de onde ela é. Ela não colocou cidade, não colocou escola, não colocou... Mas assim, eu quero dizer para você, minha querida, que se você entrar no meu privado e disser
de onde você é, ou então aqui na caixinha de comentário. Pode subir aí, se você estiver ao vivo agora. Elaine Kailane. Elaine Kailane. É muito importante que você diga, se você estiver ao vivo agora, de onde você é. Você coloca aqui, ó, porque você não colocou na caixinha. Se for de escada, maravilha, vai, vê aí quem vai pegar é na que Erema conhece. Senhor. Avisa a Elaine. Elaine Kailane. Avisa lá, avisa ela. Elaine Kailane. Elaine Kailane. Meus queridos, eu vou separar aqui o livrinho dela, marcador. Bom, antes de me despedir, Sandrelli, eu quero dizer para vocês que nós estaremos de volta na próxima quarta-feira. Temos muitos livros ainda para sortear. Já dei uma cantada em Martiniano e ele está resistindo, não sei porquê. Eu conto com o Sandrelli para fazer pressão em cima desse cara aí. Tem muita gente querendo vê-lo em uma live nossa. Mas assim, a gente vai trazer muito mais gente, mais professores, mais profissionais para falar sempre sobre temas relevantes. Todos os filmes aqui abordados têm relação com a vida, têm relação com a existência humana, têm relação com o amor, com a fraternidade, com a solidariedade. E os nossos convidados são escolhidos a dedo. Eu jamais convidaria uma pessoa, Sandrelli, para cá, para uma live, para conversar com esses jovens que não tivesse a sensibilidade, a compaixão, que não tivesse essa visão de mundo que a professora Sandrelli tem. Então eu quero encerrar essa live de hoje passando a palavra para você, para as considerações finais. Sandrelli, muito obrigado, querida, a palavra é sua. Primeiro, né, queria agradecer o convite, né, do Luiz, quando falou. O projeto é maravilhoso, né, e que Deus possa estar aí mantendo firmemente os assim, é um momento onde a gente consegue ter uma reflexão sobre diversos assuntos, certo? Sobre diversos assuntos, a gente está fazendo essa reflexão o tempo todo e se mantendo atualizado, e é muito gostoso conversar, né? Queria agradecer a todos os meus alunos, agradecer aos meus colegas, agradecer aos meus ex-alunos, né? Eu também fui professora da escola da ET Luiz Alves Lacerda, né? Que é ali do Centro do Cabo. Também parabenizar também a escola que o Martiniano trabalha lá, que é o Epitácio, né? Todas as escolas do Cabo, as escolas de Recife, Vitória, os guerreiros estudantes, que eu digo os meus guerreiros da ET Luiz Dias Lins, que é da Escola Agrícola, né? Aqui do Monsenhor, do Vigário, do Herém Heraldo Campos, do Fernando Campelo, das escolas de Vitória, dizer que educação é união, é estarmos juntos. Não há questões de eu nem você, mas questões de somos nós, né? Que juntos nós podemos mais, fazermos a diferença na vida de cada um desses estudantes que acreditam, né? Que nos revelam os seus sonhos e que nós partilhamos na luta constante para fazer a diferença nessas vidas. Então, que Deus possa estar nos protegendo, que possa estar junto a cada família, junto a cada um de nós, né, com as suas mãos a nos abençoando e multiplicando, né, o amor, o carinho, né, o respeito, que tanta gente precisa nessa hora, esse abraçar, mesmo que virtual. Então, ó, um abraço virtual a todos que estiveram até esse momento, né? E meus agradecimentos, dizer que foi um bate-papo, né? Que eu espero ter contribuído para que a sua noite tenha sido mais interessante, mais legal, mais divertida, né? E que a gente possa estar tendo momentos de intelectualidade, de concentração, de reflexão. Um abraço e um beijo. Obrigado, Luiz. Certo? E até a próxima. Obrigado, Sandrelli. Um se abraço Deus quiser. Olha, Tamo junto. Josiane, lá da GRE, ela esteve aqui e disse que foi sua professora. Um beijo para Josiane, para a GRE Mata Centro, para a GRE Mata Sul, para todas as GREs, para todas as escolas. Meus queridos, um abraço.
Sandrelli, posso passar o seu zap para Raul? Sim, tranquilo, meu querido. Sim, tranquilo. Você vai gostar do junto. cara. Tá certo. Ele é um John Nash. É um John Nash. Então tá beleza. Beijão. Tchau, tchau.